computador. Ora, tem de dar autorização. Done. Boa noite. Este é o primeiro podcast do My Facial Academy. No nosso primeiro podcast convidamos a doutora Vera Brett e a doutora Mónica para falarmos um bocadinho de estética, psicologia, comportamentos, gestão de expectativas, e como é que isso se pode integrar na estética e nos tratamentos estéticos. A doutora Vera é psicóloga clínica, a doutora Mónica é licenciada em Ciências Farmacêuticas, eu sou especialista em Medicina Chinesa e estou a fazer um mestrado integrado em Medicina Dentária. Pronto, e assim sendo, vamos começar esta nossa conversa durante sensivelmente 1 hora, que espero que seja agradável. E iria direcionar a primeira pergunta à doutora Vera. O que é isto da beleza numa perspectiva mais da psicologia? Quando é que o homem terá começado a preocupar-se mais com a beleza, com esta coisa da beleza? Reza a história que vem lá dos egípcios, certo? Estou enganado? Boa noite, obrigada pelo convite antes de mais, Paulo, muito gosto, Mónica. Sim, Igualmente. obrigada. Sim, por volta dessa altura e obviamente que a beleza também vai fazer com que o homem se sentisse mais atraído, e que pudesse haver ali uma maior agilização no relacionamento entre o homem e a mulher. E obviamente que quem realçasse os maiores, a maior beleza, vamos lá, os maiores requisitos, obviamente seriam os maiores eleitos. Ok. Doutora Mónica, esta coisa da beleza, fala um pouco, dê-me a sua opinião também. Bom, ainda hoje vi um programa interessante sobre o exibicionismo da beleza mediante a atração sexual. Portanto, nós somos humanos e racionais, mas até na selva, até os bichos primam pela exibição da sua beleza. E isso faz todo sentido. E, portanto, claro que já desde o início dos primórdios da história começou a haver realmente uma preocupação maior pela beleza, porque recordemos o tempo dos egípcios que queimavam a própria pele para depois criar uma nova ainda mais bela. Portanto, isto já demonstra aqui que eles preocupavam-se realmente com a aparência, não é? Portanto, claro que hoje, nos dias de hoje, a evolução foi enorme ao longo do tempo. Eu, como farmacêutica, durante 18 anos de balcão, assisti e aconselhei muitas formas de melhorar a beleza, quer das mulheres, quer mais, e também já alguns homens se preocupam também com isso, e ainda bem. E acho que é uma coisa que mexe muito com a autoestima das pessoas. E atualmente não é só o facto de agradar aos outros, mas agradar a si mesmo. Mas é engraçado, quando é que o homem começa a entrar aqui no mundo da estética? Curiosidade. Ah, Que padrões é que terão levado? E direciono isto à doutora Mónica, à doutora Vera. O que é que terá levado também o homem a entrar neste mundo do querer fazer os tratamentos estéticos? Será que a sociedade, além de ser exigente para com a mulher, também começou a ser exigente para com o homem? Será isso? Estarei certo? Estarei errado? Qual é a vossa opinião? Eu acho que, tal como a sociedade exigiu às mulheres uns padrões para se mostrarem mais belas e para poderem fazer algumas transformações para, no seu entendimento, se tornarem mais atraentes,
também houve, não sei se vocês se lembram, mas talvez aí que nos finais ou nos princípios dos anos 2000, os metrosexuais, ou seja, o homem quase que também se via na obrigação de tratar do seu corpo também para se sentir desejado em relação à mulher. Porque até então a maquilhagem, a pintura era muito direcionado ao género feminino. O género masculino, e então numa sociedade patriarcal em que muita gente ainda se lembra de ouvir dizer que o homem quer-se feio, como é que Porco e é? mau, não é? Feio, porco e Porco e mau. mau, assim, pronto, ok. Até que isso depois se começou a desmistificar, e ainda bem que sim, porque também é agradável ver homens cuidados. Mas eu acho que isso também é muito imposto Mas pela isso, sociedade. será que isso não tem alguma coisa a ver com a testosterona? Digo eu, não sei, aqui estou aqui. Será que a testosterona não trava nada? Eu lembro-me há algum tempo atrás de ter ouvido uma história, se é verdade ou não, não sei, mas que na realidade os níveis de testosterona em geral nas sociedades têm vindo a decrescer com o passar das décadas. E então toca de injetar, não é? Pronto, e realmente é um facto que realmente vozes como aqueles cantores que os nossos pais e avós ouviam, como o Nat King Cole, como a Frank Uhum, Sinatra, aquelas vozes roucas, hoje em dia não são tão comuns como eram antigamente. E uhum. isso realmente, pronto, a gente leva a questionar em relação aos níveis da nossa testosterona. Será que estou a dizer alguma coisa que a Mónica É não capaz de ter alguma lógica. Isto porquê? Porque nas últimas décadas, não é? Assistiu-se, à massificação do uso de anticoncepcionais pelas mulheres, Uhum. sobretudo uso oral. E os metabolitos de excreção, portanto, saem pela urina, obviamente, e muitas vezes o que acontece é que já há alguns estudos nesse sentido, em que as águas residuais, quando tratadas, não são. Há ali partes dos metabolitos da excreção hormonal resultante do metabolismo da pílula, por exemplo, que fica realmente na água. E o que acontece é que depois a água já tratada volta a ser utilizada, volta a ser ingerida, quer por homens, quer por mulheres, Ok. e portanto, com o tempo, não é? Aqueles que realmente vão utilizar, consumir essa água, os homens, neste caso, vai haver ali um balanço no sentido de aumentar-lhes as hormonas mais femininas e diminuir por seu lado a testosterona, que é o Uhum. lado deles, não é? Masculino. Portanto, há ali realmente uma certa lógica nesse sentido, e não será se calhar à toa que os metros são mais citadinos, É não verdade. tanto os da aldeia, que Sim. quase não bebem, se calhar, tanta água assim desse género, porque têm os poços, têm essas coisas todas. Se Uhum. virmos o homem rural, é muito mais macho, é muito mais, É não verdade, é? é verdade, pá, pronto. Portanto, isto acaba por fazer assim algum sentido. Se Pronto, bem que não acho que seja só, não é? obviamente Eh, seria altamente porque, redutor, não é? sim, claro. O que eu acho é que também a sociedade atualmente está muito isolada no sentido das relações. Portanto, cada um por si, não há aquela coisa, o casamento está a ficar em desuso, as relações estão cada vez mais Descartáveis. descartáveis, exatamente, obrigada. Portanto, isso tudo leva a que, em que o lado físico é o que conta logo de imediato, quer para a mulher, quer para o homem. Porque assim, não vai, se não existem estas relações, tem que haver outras, e essas outras uh, atiram imediatamente para o lado visual, o que é que, não é? O impacto que o lado visual tem. E aí a estética é inevitavelmente um recurso hum, importantíssimo para, no fundo, acompanhar estas novas tendências
da sociedade atual, não é? Doutora Vera, qual é o impacto realmente daquilo que a doutora Mónica está a dizer? Qual é o impacto nas suas consultas realmente em relação dos pacientes que lhe surgem em relação às relações entre eles, como é que eles estão, como é que eles não estão, se realmente elas estão cada vez mais distantes, se esse egoísmo ou o egoísmo se nota cada vez mais? Diga-me. Nota-se perfeitamente que a mulher tem uma maior preocupação no cuidado físico para se sentir confortável ou atrair o parceiro ou a parceira. Relativamente aos homens, já se começa a reconhecer algum cuidado, não tanto como nas mulheres, mas já se começa a reconhecer algum cuidado. O que eu noto nas consultas é que muitas das vezes os procedimentos que a maior parte das mulheres procuram advêm sempre, como a doutora Mónica dizia, muito pelo lado da falta de autoestima, muito também da falta de autoconfiança, da autoaceitação e também por uma questão que a doutora Mónica também frisou muito bem, num pós-divórcio ou numa pós-separação. Ora bem, sendo que está nas estatísticas que num pós-Covid houve muito mais divórcios e houve muito mais separações, lá está a autoestima das mulheres, essencialmente, que é o género que mais procura estas alterações, foi à procura de algumas alterações para se poder sentir mais confortável com elas próprias. Aliás, a mulher é muito mais emocional, é muito mais. Nós homens, com as devidas aspas, somos um bocadinho mais básicos. Vocês. Não é básicos. Há homens emocionais. Obviamente que sim. Os homens são mais pragmáticos. São mais pragmáticos. Mas já se vai notando alguma sensibilidade também, sem prurido, porque eu acho que e friso de novo, acho que o que faz os homens serem um bocadinho mais frios ou menos emocionais é a sociedade patriarcal onde nós estamos inseridos. Porque os Ok. homens também têm emoções, os homens também são sensíveis, os homens também amam, os homens também gostam de se sentir desejados. Portanto, Os homens também agora, eles não choram. gostam é de mostrar que estão a sentir falta de se sentirem desejados. Isso já é outra questão. Ok, sim, como eu Bem disse, visto. os homens também choram, não é? Isto é um É bocado. verdade, é verdade. E ainda bem, ainda bem, ainda bem. Assim, aliás, nós é que, na realidade, estereotipamos, fazemos estereotipos, mas as emoções são temos É tudo um bocadinho. transversal. Temos tudo um É. bocadinho. Nós é que depois, com os nossos moralismos, é que as balizamos e as Sim, castramos sim. muitas vezes. Exatamente, É o exatamente. facto. E, na realidade... Agora, ah, a doutora Vera falou ainda no pós-Covid, e a minha questão é esta, ou seja, nota-se então que, dado que as pessoas durante o processo pandémico estiveram em casa muito mais tempo e tiveram a interrelacionar-se muito mais horas, aliás, foram semanas a fio, ah, e de repente, isto foi um facto, e outro facto é que, após a pandemia, o que aconteceu foi uma coisa muito interessante, como começaram a haver uma enxurrada de divórcios. Agora, a minha pergunta é esta: o que é que terá levado a isto? Porque isto depois também vai ter um fio, tem um fio condutor que vai declinar na estética. E quem Sim. trabalha na estética vê-se obrigado a ter que gerir muito mais as pessoas que vêm ter com elas, porque realmente, na sua opinião, na sua prática clínica, o que é que nota, o que é que vê, qual é a sua opinião? E depois falei já da estética com a doutora Mónica. Ok. Então, tenho para mim, e é a minha convicção, e não é nada do outro mundo, certamente vocês concordarão comigo, hum, nós há décadas que vimos sendo ensinados que nós namoramos, casamos ou tomamos como companheiro ou companheira
e temos os nossos empregos, portanto, saímos de manhã, entramos à noite, e o convívio com o nosso companheiro ou com a nossa companheira cinge-se ali ao final do serão, ao fim de 5 dias, nós temos 2 dias para descansar, ao fim de 6 meses, temos um mês para descansar. E quando também temos filhos, também nos habituamos a levar os filhos ao colégio de manhã, vamos buscar os filhos ao final da noite, estamos ali a brincar um bocadinho, dá-se de banho, de jantar e mete-se-nos na cama. Bom, o que é que aconteceu na pandemia? Na pandemia todos tiveram que se confrontar, não é? E pronto, tudo o que de bom e de mau foi exacerbado. E muitos casais, não digo que não hajam, obviamente muitos casais, se calhar até saíram com muito mais coesão no seu relacionamento, mas também houve outros, e a maioria deles, e as estatísticas provam isso, que de facto começaram-se a perceber que afinal quem era aquela pessoa que eles tinham escolhido para viver ou para casar, e isto de estar com os filhos o dia inteiro era muito cansativo, era muito esgotante. E obviamente que isso deu em muitas taxas de divórcio e até muitas taxas de separação. E óbvio que alguns recorreram ao apoio psicológico, outros nem tanto, e essencialmente as mulheres, quando têm o seu síndrome de abandono ou de rejeição, e neste caso Uhum. quando são elas a serem as rejeitadas ou abandonadas, o que também existe nos homens, mas as mulheres estão mais sensibilizadas para a procura do tratamento estético. Ora, então aí vão mergulhar e, bom, agora vou-me tornar ainda mais bela, porque este não me quis, mas há de haver outro que me há de querer e eu hei de me sentir bem comigo própria, porque na verdade é um vazio emocional que apenas as pessoas querem preencher e pressupõem a esse tipo de tratamentos. Agora, é meu entendimento que as pessoas deveriam fazer tudo com peso e medida. E acho que não seria mal de todo quando escolhessem fazer um tipo de procedimento deste, tentarem-se perceber primeiro o porquê. Porquê é que eu vou fazer? Porquê é que eu estou com vontade de fazer? E o que eu vou fazer é o adequado? Ou se calhar o que eu vou fazer já me vai exacerbar e já não vou ficar assim tão linda, nem tão bonita como desejava, mas se calhar até vou exagerar um pouco. Se calhar preciso aqui de uma ajuda que O me lado, faça... o lado Sim, do sim, questionamento, não é? O lado do exato, autoquestionamento. exato, exato. Será que estamos perante uma dificuldade de nos olharmos ao espelho? Já tive casos. Já. Será que não existe esta dificuldade grande de nos olharmos ao Mesmo, espelho? eu ia aqui só abrir aqui no seguimento do que a doutora disse, ah, que houve imensos casais que até nem se separaram, Uhum. mais velhos, talvez mais velhos um pouco, mas que as senhoras recorrem e dizem, ai, quero uma coisa muito ligeira e tal, porque e depois, porque não quero que ele note, não quero que ele note. Mas depois no fim, está muito bonito, gosto muito. Olha, mas vou-lhe dizer, vou-lhe confessar uma coisa, eu acho que nem que me pusesse a Cláudia Schiffer, eu acho que ele não ia, que ele não ia reparar. Ou seja, Eu a sério. ou seja, muitas vezes os procedimentos estéticos na realidade não deixam de não ser um SOS, uma Sim, tentativa de porque salvar o que é que ela me quer ou dizer? relações, relações. Não é? O que é que que as pessoas me querem dizer? Que vieram, no fundo, há ali um dilema entre o querer e, o, e, o, e o parecer ou fazer, porque, na verdade, o objetivo final destes procedimentos para elas é serem notadas e E bem muitas delas não são. notadas. Querem, portanto, querem que o marido ou quem está com elas as aprecie. É só isso que elas querem. Ou seja, podíamos dizer que se calhar é diretamente proporcional a necessidade de aumentar, vamos dar um exemplo tolo, mas ou não é tolo de todo. Quanto maior a necessidade de preencher lábios, quer dizer que se calhar às vezes pode haver do outro lado da relação alguém que não se preocupa de todo com a outra pessoa, neste caso as mulheres, que são elas que
acima de tudo, fazem preenchimentos labiais, e o companheiro, ou a companheira, nos dias de hoje, não repara, não é? Provavelmente há aí um déficit sexual, não é? Um déficit da atividade sexual. E então, Ok? Ou seja, e nos dias de hoje, com os níveis de stress que as pessoas têm, na realidade, o cortisol não deixa que a ocitocina predomine, não é? Isto é o facto, pá, a isto é, hormona do amor vai ficar em déficit, não é? mas Sim, elas são incompatíveis. O cortisol e a ocitocina não, não. É, não conseguem coabitar, portanto, é um facto, e realmente os padrões da sociedade, cada vez, além de mais exigentes, a própria sociedade é uma sociedade de cortisol, sim, basicamente, o sim. que realmente começa a afastar as pessoas. E agora, lembro-me de repente agora que durante a pandemia, se pedia às pessoas para manter aquele distanciamento social. Eu, na minha opinião, acho que isso quebrou muitos laços. E porque houve pessoas que levaram isso à letra. Na sua E opinião, e acho que na opinião de muitas pessoas. pronto, que realmente quebrou muitas relações. E que hoje em dia não só procuram a psicologia para se conseguirem recuperar, como também procuram a estética para se conseguir compensar, quando muitas vezes, não estou a dizer que é sempre, mas algumas vezes não se conseguem olhar ao espelho e perceber quem sou eu e de que modo é que eu me sinto acima de tudo. É um facto. Penso que sim. Sim, recorrendo à psicologia, até para se autoconhecerem e perceberem o que é que está a acontecer na vida Acontecer, não delas, é? e através da estética, muitas das vezes, por incrível que possa parecer, para se fazerem notar, como dizia a doutora Mónica, e muito bem. Pensam, bom, vou aqui jogar com dois trunfos. Algum há de valer qualquer coisa. Isso é um facto, mas realmente realmente a mulher sempre foi, entre aspas, muito crucificada em relação à beleza, muito mais que Sim, o foram homem. mais exigentes, Não, sem claro, dúvida. Eu claro. estou-me a lembrar, muito nomeadamente, da Segunda Guerra Mundial, quando aquele estadista, Winston Churchill, realmente um homem inteligentíssimo, na minha opinião, pedia às mulheres para que o moral das tropas estivesse aí em cima e para que as pessoas se sentissem um bocadinho mais ânimo, que as senhoras saíssem pintadas à rua. Portanto, lá está a sociedade a exigir da mulher uma coisa, Os requisitos. os requisitos. Isto, no fundo, quem manda na sociedade não parece, mas é a mulher, não é? É um facto. E parece que Ora, cada vez vai ganhando mais terreno. assim, eu vou dar a minha opinião, vou ser muito honesto. Quem manda sempre são as mulheres. O homem tenta mandar, mas no fundo a última palavra efetivamente é do homem. Sim, senhora. Mas realmente a mulher, aliás, a mulher predominantemente é muito mais inteligente emocionalmente que o homem. Portanto, logo a partir daí tem uma capacidade de gestão Emocional, sim, de emocional inteligência emocional. muito acima do homem. Não estou a dizer que são todos, como a doutora Vera disse há bocado e muito bem, cada vez há homens mais sensíveis, mais preocupados, que já não, que vemos isso até na relação com os filhos, que antigamente, Sim, na claro. altura da minha avó, era o homem dá o pão, a mãe dá o afeto, e hoje em dia já não é tanto assim. É um Por isso o facto. pai vai para a rua e a mãe fica em casa a tomar conta do bebê, não é? Sim, Por isso exatamente. a mãe é afeto e o pai é o sucesso na vida profissional. Enfim, isto dava aqui para N podcasts. É verdade. Ah, Mónica, doutora Diz. Mónica, agora, o que é que estamos a encontrar agora na estética em termos de procedimentos estéticos minimamente invasivos? O que é que nós estamos a encontrar agora, de diferente de há 4 anos atrás, por exemplo? Hoje as pessoas já cada vez querem saber mais, não é? Querem informação, buscam informação, isso é uma coisa positiva. Hum, portanto, estão atentas, não é, à evolução, e querem sempre. E depois, por outro lado, o que eu noto é que as pessoas que iniciaram, continuaram e estão cada vez mais.
no fundo, tornaram-se um bocadinho viciadas, entre aspas, nestes procedimentos. E quem começa, às vezes, por um botox, hoje em dia já está a fazer fios, já está a fazer preenchimentos, está a fazer tudo o que lhes propusermos, porque elas realmente gostam do que veem, sentem-se, ainda que o marido não note, elas sentem-se melhor, não é? Sentem que outros homens ou outras mulheres amigas Olham, notam que elas estão diferentes, não sabem bem o quê, mas acham, tu estás melhor, estás mais bonita, mais... Então aquilo para o ego é muitíssimo importante. No fundo, o nosso papel social e até a nível, portanto, da área de saúde, acho que é de sublinhar que se calhar evitamos aqui a toma até de muitos antidepressivos, com os tratamentos estéticos. com os tratamentos estéticos, exatamente. Ok. Porque muitas vezes a imagem das pessoas. Quer dizer, eu, por exemplo, tive um caso em que a senhora chegou a chorar, a dizer que não se conseguia ver ao espelho, e de facto era um caso extremo. E ela, coitada, ela tinha um namorado também e que lhe dizia constantemente o quanto ela estava velha, e acabada. Portanto, a senhora Estava estava melhor. no fundo do Credo. poço. A sério? A sério. E portanto, e ela recorreu a mim, já tinha ido inclusive a outros lugares, mas por causa dela de facto não, era difícil, porque implicava praticamente todos os géneros de procedimentos da medicina estética. Ah, quer dizer, no fim do tratamento, que ainda foram algumas sessões consecutivas, ela estava uma nova mulher. Doutora Vera, o que é que isto realmente aqui, ou seja, o facto do companheiro ah, fazer, ou seja, ter este tipo de comportamento para com a companheira e procurar estes procedimentos estéticos, de maneira que isto mexe com as emoções da pessoa, é a falta de amor próprio, que é. Sim, é a falta de amor próprio, é a falta de autoestima, é a falta de coragem de se olhar ao espelho, mas independentemente da senhora dar seguimento aos procedimentos estéticos, eu acho que ela, acima de tudo, devia de parar, refletir, fazer uma avaliação e perguntar-se a ela própria, então, quem é a pessoa que está ao meu lado, não é? Porque nós sabemos que nascemos, sabemos que iremos envelhecer e que um dia morremos, portanto, isto é uma lei natural da vida. Portanto, eu não creio que aquele senhor tivesse a aguardar que a companheira nunca envelhecesse. Portanto, estar-lhe a lembrar constantemente que ela está velha como nunca é quase como mandá-la para o tapete e estar-lhe ali a pezinhar constantemente. Ora, isso não faz, Não faz não, sentido nenhum, não não é? faz sentido nenhum, não é? Não. Mas a par, e concordo que ela quisesse fazer e para se sentir melhor, mas a par dos procedimentos estéticos, porque senão ela nunca mais vai parar com os procedimentos estéticos. Mas Enquanto é, ela não refletir e pensar, bom, mas qual é a importância desta pessoa que está ao meu lado na minha vida, que me passa a vida a pôr a minha autoestima lá embaixo, por mais procedimentos que eu faça, ok, eu até vou ficar como nova, eu até posso ficar como nova, mas nada me garante que ele daqui por um mês, 2, 3 meses me volte a dizer, afinal, olha, estás igual. mas o que é que isso é um facto, mas aqui também há uma coisa, e é também a minha opinião, é que a estética muitas vezes chega a um ponto que é como uma droga. A pessoa começa a fazer e depois não para. Agora, a minha questão é esta, então, mas qual é a relação da pessoa não querer parar de fazer procedimentos estéticos e o seu estado psicológico, acima de tudo esse? Eu acho que é uma imensa insatisfação com ela própria. A faz recorrer, hoje é os lábios, amanhã são os olhos, depois é a testa, depois é as maçãs do rosto. Eu acho que é uma insatisfação generalizada.
Não é por acaso que já no DSM, que é a nossa bíblia, não é, das perturbações e do transtorno, que já existe o transtorno disfórmico corporal, quer dizer, já é tudo levado muito ao extremo e temos, por exemplo, eu fiquei surpresa, não sei se vocês deram conta, mas o Simon Cowell, o jornalista britânico que fez o Got Sim, Talent e sim, sim, o sim. X Factor, bem, ele está aberrante. Eu creio e espero sinceramente que seja ainda aquela parte do inchaço, da adaptação, e que ele volte a ser o homem charmoso com as rugas que tinha, adequado à idade dele, não é? Não sei, porque na realidade, se ele usou produtos certificados, ou preenchimento com ácido hialurónico, ou até com outros preenchitores certificados, os edemas e os inchaços, ao fim de 48 horas, 72 horas, já desaparecem à partida. Portanto, E ali não parece, não foi o caso. parece que o rapaz pôs qualquer coisa para ficar assim mesmo estranho, né? Mesmo Isso. muito, muito esticado. E acho que é esta falta de noção que as pessoas por vezes têm, e têm no porquê? Porque estão distraídas com qualquer problema, com qualquer questão psicoemocional que estão a passar no momento, em que elas se vão vingar e vão dizer assim, bem, agora vou aqui aparecer como se eu tivesse 30 anos. Mas o que já não é adequado à forma de estar, já não é adequado à forma de pensar, já não é adequado ao grupo de amigas onde está inserido, já não é adequado a muitas questões. E então, às tantas, é uma insatisfação dupla que é uma bola de neve. E Ou daí seja, depois acabar por se. porque afinal de contas Portanto, as nossas rugas, de alguma maneira, também contam uma história. Eu não estou a dizer que deixemos ficar as Claro. rugas, podemos tratar e envelhecer com estilo, Uhum. mas retirar as rugas por completo, se calhar perdemos a expressão, perdemos o nosso Sim, ADN sim. facial, nomeadamente, e as nossas expressões dizem muito de nós mesmos. Portanto, Essencialmente a expressão, a identidade da pessoa, não é? o Nós, ADN nós emocional. olharmos e identificarmos a pessoa. Eu costumo dizer que na anatomia facial e, no fundo, os músculos da nossa mímica são a verbalização das nossas emoções. Portanto, se Claro. nós vamos esticar tudo ao limite, há uma expressão já relativamente antiga que é do frozen face. Ou seja, os rostos todos iguais. Portanto, eu acho que estética sim, mas respeitando os padrões de harmonização facial. E os padrões de claro, harmonização facial são exatamente aqueles que ditam a natureza, nomeadamente aqueles que os gregos falaram pronto, e tentaram passar uma linguagem que o homem pudesse entender, neste caso a linguagem matemática, que são os padrões geométricos da natureza, que são perfeitamente aplicáveis ao homem em termos anatómicos, anatomia facial, e dou um exemplo muito simples, que é o caso da Mona Lisa do Leonardo da Vinci, que Mesmo. é da época renascentista, não, pronto, que foi eles foram buscar toda a parte grega e romana, e realmente ali aplica-se, eu não sei se vocês alguma vez viram a Mona Lisa com os padrões de harmonização já, facial, neste caso a Uhum. proporção Uhum. áurea, a Sim, geometria sagrada, se vocês alguma vez se repararam, olhar para sim, para a Gioconda e ver a geometria sagrada e que vai declinar num chamado número de ouro. O mesmo acontece com o girassol, que é uma planta que existe na natureza e que realmente, se nós olharmos para a planta, e no caso para as flores da planta, vemos exatamente ali a geometria que também vai declinar nesse número sagrado. da Portanto, mandala central. nós devemos fazer uma harmonização facial, nunca Uhum. esquecendo os padrões da natureza. Isto para fazer uma ligação, porque poderiam perguntar se alguém, quando virem o podcast, que realmente, então, mas quais são os padrões em que nos baseamos? São efetivamente os padrões da natureza, porque nós também somos a natureza. Às vezes Claro, claro esquecemos que sim. disso. É, Às vezes é. esquecemos desse pormenor. Mónica, por favor. Eu ia dizer que portanto, um bom executante, nós não somos meros executantes, não é? Alguém que faz disto profissão, como atualmente é o meu caso, eu tento sempre relacionar-me um bocadinho, logo na primeira consulta com a pessoa, porque isso é importante, é perceber realmente, como a doutora estava a dizer, e bem, o que é que gostaria de ver melhorado, porquê,
portanto, dar o nosso conselho pessoal e ter um sentido estético também apurado para ver o que realmente, dizer-lhes claramente o que é que fica bem e o que é que não fica. Portanto, não é chegar a pessoa, ai, quero isto e faz. Portanto, isto não é boa prática. Portanto, é importante esta análise, quer sensorial, quer psicológica da pessoa, quando se faz a primeira abordagem, a consulta da anamnese e até as seguintes, para depois perceber o que é melhor para aquela pessoa. Muitas vezes há os resistentes, não é? Que depois, inicialmente, portanto, nós vamos fazer o que realmente nós queremos e não aquilo que elas querem. E depois vêm-nos dizer, parece que aquilo que nós vemos, que toda a gente vê que está bem, eles vêm dizer que está mal, porque querem mais, porque ficou uma ruguita aqui, quero tudo absolutamente liso, sem nenhuma expressão, sem nada. Ou Portanto, seja, às vezes é difícil para nós, não é? Nós temos que ser um bocadinho psicólogos, entre aspas, para conseguir orientar aqui assim o ou melhor seja, rumo do procedimento, não é? ou seja, doutora Vera, entramos aqui já no quadro de dismorfias. Ou seja, é ou não é? Sim. Ou seja, isto antigamente começámos, isto não estamos a falar de uma época muito contemporânea mesmo. Começámos pela anorexia mental, não é? Pelo o está gordo ou não está gordo, a bulimia também. E começamos agora também a ter outros padrões de dismorfia, nomeadamente os lábios. O que é que achas disto tudo? Sim, há exageros que passam para perturbações e para transtornos, como há pouco falava. Já existe o transtorno disfórico corporal e também há o transtorno da despersonalização, que é a pessoa não sentir que aquele corpo é o dela. Isso já são fatores realmente extremos e que aqui era fundamental que antes de vos chegar às vossas mãos, alguém vos sinalizasse atenção. Não estamos perante uma pessoa qualquer que apenas quer tirar umas rugas. Atenção que esta pessoa vai-vos pedir muito mais e o que ela vos vai pedir é totalmente aberrante. E acho que aqui podia-se fazer uma boa sinergia entre a estética e a psicologia, porque a pessoa, quando chegasse até vós, já chegava a continuar a querer fazer os seus procedimentos, mas a entender porque é que os quer, e se calhar já não os quer assim tão profundos quanto isso, não é? Para não chegar àquela parte disforme e depois chegar ao espelho e dizer assim, bom, mas eu continuo-me a sentir insatisfeita, o que é que há mais para eu fazer? Eu vou ter com a doutora Mónica e a doutora Mónica vai-me dizer, mas eu já lhe fiz tudo, já não tenho mais nada para lhe fazer. Mas ela lá em casa continua a olhar ao espelho e continua-se a não gostar dela. E não vale a pena haver uma, nem duas, nem três doutoras Mónicas, porque a senhora vai continuar a não gostar. E isto é muito importante, porque isto depois começa a criar Aberrações. Sim, uma sim. disforia Eu às vezes corporal. digo não e eles vão ao outro lado fazer. Já aconteceu. Claro. Isto pois, realmente isto. E atenção, nota-se também, e depois isto chegamos a extremos de tal que até na medicina dentária isso já começa a acontecer, nomeadamente. Já não é só colocar aparelhos ortodônticos para dar estrutura às arcadas dentárias, como também já existem as chamadas facetas, não é? Para ter uma melhor estética, mais beleza. Realmente, pronto, a gente chegamos a alguns extremos que realmente. Depois a gente pergunta o que é perfeito? E às vezes o perfeito, digo eu, e o perfeito às vezes é nós respirarmos de caixa cheia e não sentirmos nenhum travão. Quer dizer que estamos bem connosco próprios. É um facto. Claro. Portanto, que eu acho que hoje, nos dias de hoje, todos nós assim, temos uma respiração muito apical, ou seja, nós respiramos muito pouco. Não temos uma respiração consciente. Não, Ninguém assim, retira tempo ao dia para fazer uma respiração consciente. E isso é um era facto. muito, muito importante. Isso também vai destabilizar, pronto, não tem como não destabilizar.
Agora, vos colocar aqui um tema que eu acho que nas minhas pesquisas, e eu achei muito interessante, que é o cancro e a estética. Os pacientes que são submetidos a tratamentos, a tumores, e que na realidade depois existe uma perda de cabelo, entre outras coisas, às vezes quando são tumores mamários, depois, às vezes há a retirada dos peitos, e isso mexe muito com a autoestima da mulher, sem dúvida nenhuma. Doutora Vera, o que é que tem a dizer? Qual é a sua experiência aqui, nomeadamente em pacientes que possam surgir, ou que lhes surgem, ou que lhes surjam com cancro, e que como é que os profissionais de estética, que cuidados, isso é muito importante, que cuidados os profissionais de estética, nomeadamente, deverão ter em relação a estas pessoas que efetivamente estão extremamente pauperadas, muitas vezes perdem algum ânimo. É assim, não é por acaso que a defesa da minha tese de mestrado foi mesmo com doentes oncológicos. Tive um ano no Hospital Corri Cabral, no serviço hepatobiliar, em que não escolhe género, mais masculinos do que femininos, mas não escolhe género. Na aula das senhoras também algumas com cancro de estômago, cancro de mama. Contudo, aquilo que o Dr. Paulo referia relativamente à alopécia, à queda do cabelo, é uma situação que fragiliza logo de início as mulheres. Os homens não tanto, porque de alguma forma a calvície que os homens já vão adquirindo acaba por às vezes até sair despercebido. Mas quando também falamos num cancro de mama, obviamente que a mulher se sente ali falta, que o seu corpo está disforme, que precisa ali de qualquer coisa, não é? Está mutilada. Não havendo qualquer restrição por parte do oncologista ou por parte da equipa multidisciplinar, eu, como psicóloga, sou totalmente de acordo que tanto o homem como a mulher façam os Façam seus procedimentos procedimentos estéticos. estéticos para se olharem ao espelho e se autoaprovarem e autogostarem, e se autoestimarem, porque é muito, muito importante. Já não basta todo o peso que tem a conotação da própria doença, quanto mais uma pessoa ver-se ao espelho, não se ver cabelo e sentir-se mutilada. É horrendo. Ou seja, levantar um bocadinho a autoestima, Sem e dúvida, ganhar um bocadinho de força para continuar. Pronto, sem dúvida. e na esperança de que realmente as coisas fiquem bastante melhores. Sim, claro, Sim, sem Isso é um dúvida. facto. tenho dois Doutora casos Mónica, também. é isso que eu ia perguntar. Como é que é isso na estética, para ter pessoas que. Sim. Eu, por acaso criei mesmo um protocolo próprio de revitalização capilar, que funciona muito bem. E tenho realmente dois casos. Um já está mais avançado, o outro agora está no início a ser tratado. E a pessoa que já está já está a fazer o tratamento há mais tempo, está a ter muito sucesso. Realmente, aquela senhora nem parece a mesma, Claro. e está muito feliz porque finalmente já se reconhece até melhor, acha que ainda está melhor do que antes do cancro, e isso para nós profissionais que podemos ajudar nesse sentido é muito gratificante. Ver a alegria com que a pessoa sente o resultado, não é? Pronto, isto no que respeita à revitalização capilar. Depois tenho outro caso em que uma senhora que teve um cancro na laringe, portanto houve aqui portanto, quando da intervenção cirúrgica ficou com a boca disforme, não, Uhum. puxada, não é? E tudo aquilo fez com
precisasse ali quer da aplicação de preenchimentos com ácido hialurónico, quer também ali o balanço de forças musculares para repor a boca de forma mais centrada. Fez realmente essa intervenção, ficou muito bem e a senhora ficou realmente bastante satisfeita e continua. Aquilo para a autoestima dela foi notório, ela diz que já não tirava fotos suas, selfies, que não diz há imenso tempo, e agora já tira, até já posta nas redes sociais e tudo, e recebe os elogios dos familiares e assim, isto é muito importante, este lado mais do pós-tratamento. Portanto, o pós-tratamento é algo que deve ser até acompanhado, mimado, até com um telefonema, com saber se está bem, como é que se está a sentir. Portanto, todo esse acompanhamento no pós-tratamento é também uma mais-valia, ah, uma, uma boa prática desta área em si. Ou seja, Sim, força, força, Vera. desculpe. Está comprovado cientificamente que, obviamente, as pessoas com uma personalidade mais depressiva têm maiores dificuldades em conseguir aqui um retrocesso. Porque nós queiramos, quer não, o estado psicoemocional de uma pessoa com uma doença crónica, em que o veredito ainda é um bocadinho tabu e quase que se assemelha sempre como tendo esta doença é igual ou equivalente a um final de vida, que felizmente hoje em dia já não o é, Sim. e ainda bem que não, e cada vez menos, mas ainda há muito, muito este mito. É muito bom este procedimento que a doutora Mónica estava a dizer, de haver um acompanhamento, de haver um mimo, de haver uma proximidade, uma afetividade até com o paciente, para ele sentir que está alguém ali ao lado, Ou a seja, correr, a fazer a corrida com ele. na realidade, Exatamente. na realidade, a estética recomenda-se deste modo Uhum. equilibrado e também é interessante e realmente é o lado humanista da estética que se calhar, na minha opinião, e não sei se a doutora Mónica concorda, não é assim tão humanista quanto isso. E se calhar nós, profissionais que trabalhamos de alguma maneira com estética, deveríamos ter um lado um bocadinho mais humanista e realmente poder estarmos a acompanhar um bocadinho mais os nossos clientes, não é? Isso é um facto. Eu pessoalmente já vinha acompanhada com estas práticas, porque o balcão de farmácia, quer que se queira, quer não, há um acompanhamento e um conhecimento muito de perto com o utente. As pessoas confiam em nós, as pessoas confiam nos seus problemas, pedem conselhos, e isso já era uma prática, portanto, que para mim já era um hábito. Portanto, na minha clínica continuou a ser assim. E felizmente eu costumo dizer que não são só clientes, já são amigos, porque efetivamente as pessoas não vão apenas si só, portanto, a continuidade eles vão para falarem de si também, para saberem o que é que eu acho que devia melhorar, também porque se querem sentir assim ou assado, ou porque têm esta situação ou aquela. E este trabalho, não é, Mais humanista, não é? mais humanista, para mim, é muito importante e não é só o valor que eles pagam, para mim é tão importante sentir que eles progrediram nas suas intenções de ficar Uhum. melhor. E, portanto, é gratificante ver realmente os resultados, e saber que aquilo contribuiu de alguma forma para o seu bem-estar, para o bem-estar das pessoas. É claro que isto é como tudo, a estética está no fundo aqui a nascer
de vários ângulos com outros profissionais de saúde. E uma coisa é um profissional de saúde que se dedica a 100% a isto, se calhar tem mais tempo, tem mais esta postura. Essa postura. Outros colegas que fazem só um botox ou se fazem só um preenchimento ou outro, mas que têm uma atividade principal diferente da estética, não é? Acho que perde-se aqui isso um bocadinho, porque aquilo para eles é um ato isolado, portanto acaba por a pessoa quer fazer, faz e saiu, pagou e andou, não é? Quer dizer, Eu, Não há eu, vínculo, não há não há vínculo. vínculo, não. eu agora ia lançar um desafio e gostava das vossas opiniões enquanto profissionais e enquanto mulheres em relação aos tratamentos estéticos íntimos. Qual é a vossa opinião enquanto profissionais? E daria aqui a palavra à doutora Vera. Sobre esta coisa de... porque nos últimos anos, a tendência para existirem esses tratamentos íntimos cada vez é maior. Inclusive, e a pessoa pesquisa e lê, e encontra que até, nomeadamente, o ânus se faz muitas vezes toxina botulínica, não para fins clínicos, mas para fins estéticos. O que vocês têm a ver, têm a dizer em relação a isto, enquanto profissionais e enquanto mulheres? E assim, na minha opinião, e dado o tempo em que nós estamos a viver, hum, nas sociedades em que é tudo levado ao máximo e que é tudo muito vivido e intensamente, hum, também não sei se é por efeitos da pandemia, toda a gente provavelmente acharia que o mundo ia acabar, então vamos lá então viver tudo muito à pressa. Ver. Hum, eu não sei se tem alguns efeitos sobre isso, mas assim, eu não tenho nada contra, quer dizer, se a pessoa se sente bem a fazer, pois falo-á, Seja, não... porque na realidade o que cada vez se nota mais é pessoas a procurar, assim, a gente lê alguma bibliografia, às vezes até em revistas, que realmente as pessoas aumentam os lábios ao nível da vagina e tudo mais. Uhum, Até o Ronaldo foi fazer um tratamento ao peniano, uhum. colocou, não sei se algum preenchedor. É eh, assim, eu acho que também o nosso grau de insatisfação cada vez é maior, não é? As pessoas, a oferta é tanta que a insatisfação também vai crescendo, então vamos experimentando tudo aquilo que nos vão disponibilizando. Agora, se isso depois dá bons resultados ou não na convivência com o parceiro, com a parceira, se é de acordo com os dois, se é só para a autoestima de um, ou se só vai fazer porque é o outro que quase que lhe exige. Faz uma Isso, coação. exatamente. Porque existe a coação, atenção. A sério? Muitas das vezes camuflada, mas existe. Hum, Não tinha essa noção. Que é, a companheira ou companheiro exigirem sim, que sim, sim, sim. vão Ainda fazer existe. Ainda realmente para... existe. Pronto, isto realmente lá está, é muita oferta. Nós vivemos a 200 a hora, Uhum. não paramos para olhar para dentro. O espelho é cada vez mais um inimigo. Será que estou a dizer, quando eu digo, será que estou a dizer alguma asneira, doutora Vera, quando eu digo que o espelho é cada vez mais um inimigo nosso? Ou pode ser Não, mais um? eu acho que o espelho, até pode ser um grande nosso amigo. Hum, Tudo está na nossa mente, não é? é um O facto. espelho é igual, é feito do mesmo material, os tamanhos nós escolhemos, a figura geométrica do espelho nós também. Agora, quem se olha ao espelho, aí é que está a questão. E E, do modo como se olha ao espelho. e do modo como se olha ao espelho. Isto, há um dia que a gente se olha de uma maneira, outros dias que a gente se olha de outra. Isto é como a gente está, quando acordamos de manhã, se o sono é bom, pode estar a chover lá fora que ninguém se chateia. Há um sol, exatamente, há Há um um sol. sol, Há um se dormirmos sol. mal, pode estar sol lá fora que nós não vamos achar que cá dentro está tudo a chover. Realmente, se calhar o espelho também é um bocadinho isso, a gente olhar o espelho e Depende muito de nós, depende muito é. de nós. O espelho não tem culpa nenhuma. Ou seja, na realidade, a estética
é importante, muito importante, mas deveria efetivamente a pessoa, antes de arrancar para. Obviamente que devemos envelhecer, obviamente, com um estilo, como eu disse há bocado, mas se calhar antes de fazer um procedimento, olhar-se ao espelho e fazer um pequeno exame de consciência. E será que o que é que eu vou precisar? Porque às vezes os profissionais depois às vezes têm alguma dificuldade em ingerir, porque as pessoas vêm mesmo a pedir coisas muito estranhas e preencher, 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 e depois às vezes não é fácil, mas tem que ser feito, porque se não for feito por parte dos profissionais que fazem estética, pode correr muito mal, não é? Mónica, dona Mónica, as pessoas às vezes chegam assim a pedir coisas muito estranhas, muito fora da Ah, caixa. sim, sim, sim. Às Qual foi, vezes é. qual foi assim, o caso mais estranho que surgiu, assim, Mónica, dona Mónica? Mais estranho. Tive aqui, eu assim, até recentemente, uma hospedeira de bordo, uma senhora, pronto, ela estava numa situação, tinha arranjado um namorado de verão e pronto, estava naquela ilusão de querer continuar e claro, e legítima, não é? E ela até é uma pessoa bonita até, mas ele de alguma forma perdeu o interesse na relação e ela, pronto, começou, fez um botox, tudo bem, mas a certa altura quis fazer uns lábios, que eu disse-lhe, pronto, não precisava assim tanto, mas eu inicialmente pus-lhe apenas um ml, ficou bonito, e ela, passado nem 15 dias, estava a pedir mais e mais, e, e desaconselhei, mas ela quis mais, pronto, acabei por lhe aplicar mais 1,5 ml, porque mas quer dizer, ainda agora continua a querer. Acho que há ali uma Aventar-se. situação de, vá lá, de autoestima mesmo muito afetada. Portanto, aquilo é para chamar a atenção de forma. Ela não consegue chamar, então acha que aumentando, 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 vai chamar mais a atenção da pessoa que ela, enfim, acha que E um dia devia ter. chamará, mas não pelos bons motivos. Oh, isso é verdade, Não. é verdade. Então eu disse que não, que pronto, que a partir dali não, eu não vou pôr mais, e apesar dela estar, mas daqui por uns tempos já dá para pôr mais, porque eu depois acabo por tentar desmistificar ver se ela desiste, dando até razões de saúde, Uhum. Sim, de sim. incompatibilidade com os tecidos, um aumento tão grande introduzindo mais ácido hialurónico, quer dizer, tento ali dar assim uma explicação mais técnica para ver se a pessoa não desiste, não é? Ver se desiste de algum Fazer o modo procedimento. sim. Doutor Vera, Hum. é habitual ou é cada vez mais habitual aparecerem em consultório pessoas com estas dismorfias ligadas de alguma maneira à estética? Ahm, não, não tanto ainda. Se calhar tenho poucas pacientes que eu não consigo contar que não tenham experimentado algo ainda, sou Uhum. sincera, mas casos disformes, só um ou dois e essencialmente labial, sim. Ok, ok. Também Queria-vos. tive um gay, que, um gay, exato, que ele era obcecado queria fazer em termos íntimos, um peeling a tudo. Ele achava horrível
porque ainda para mais era moreno, então a zona íntima era mais escura ainda, e ele queria muito, muito fazer que lhe fizesse, ainda cheguei a fazer alguns peelings, mas ele não ficou satisfeito, porque ele queria, no fundo, quase queimar a pele, de forma a arrancá-la, de forma. Ficar Sim. tipo Michael Jackson. Sim, Isso já um é muito bocado isso. estranho. Tipo Michael Jackson. Mas isto é autêntico, portanto, ele queria a nível todo, ele queria mesmo como se que queria que eu lhe arrancasse a pele, basicamente, da parte quer do ânus, quer da parte que circunda, portanto, os genitais dele. Ora, é assim, isto realmente mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, como diria o nosso grande poeta Luís Vaz de Camões, pá, e realmente temos hoje em dia outros paradigmas, nomeadamente em termos de beleza e de estética, é o facto, no fundo é essa conclusão que eu chego com com esta nossa conversa agradável. Desde já quero agradecer muito por este momento muito agradável à doutora Vera, à doutora Muito Mónica. obrigada. Obrigada. Pronto, e ficaremos por aqui hoje com este nosso primeiro podcast. O nosso próximo podcast será para daqui a 15 dias. Pronto, e desde já o meu muito obrigado, porque eu espero que com esta conversa possamos ter acordado algumas pessoas, esperemos assim, que assim seja, e que realmente, e isto é muito importante, eu acho que a estética deve ter cada vez mais uma perspectiva humanista e menos mercantilista. Que eu acho que nos dias de hoje Concordo. ela tem uma Concordo postura plenamente. muito Sim. mercantilista e pouco humanista. E eu acho que, obviamente, que tem que haver um equilíbrio entre as duas, porque senão depois as expectativas não sendo geridas, nós vamos ter problemas quando fazemos os procedimentos estéticos. É um facto. Portanto, É muito isso. obrigado. Está bem? Obrigada eu pelo Obrigada a todos. convite. Muito gosto, Obrigada. doutora. Ah, Igualmente, ok, doutora Mónica. Até ok. breve. Tá, Doutora Vera, até adeus. breve.